A gente vai fazer algumas afirmações aqui que são dados com fontes que a gente tem aqui e a gente queria saber a sua opinião, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. O Brasil gasta 6% do PIB com educação pública, um valor proporcionalmente maior do que é gasto com 80% dos países no mundo, incluindo nações desenvolvidas. Na última década, a despesa com educação pública apresentou um crescimento acumulado real de 91%. Mas mesmo com esse gasto todo, nós continuamos nas últimas posições em avaliações internacionais de desempenho escolar. Qual a sua opinião sobre isso? Na verdade, sempre houve um grande investimento no setor de educação. Agora, nós sabemos que existem os desvios dessas verbas, né? Essas verbas nem sempre são direcionadas da forma como elas deveriam ser, né? Quando chegam na parte da gestão pública, há fatores que levam ao desvio dessa verba, interferindo assim na qualificação da educação brasileira. Continuamos nas últimas avaliações porque o governo brasileiro não investe na educação. Haja visto aí o salário dos professores, como é o caso de Condado mesmo, né, onde a gente tem um salário que ultimamente vem decrescendo, né, em vez de aumentar. Então, a valorização dos professores, investimento nas escolas, na infraestrutura, tudo isso envolve essa questão aí de nós ficarmos aí nos últimos lugares. Mas na sua opinião, assim, baseado, né, nesses dados de que a gente investe proporcionalmente maior do que países desenvolvidos, como é o caso dos países europeus, o próprio Estados Unidos, que tem uma educação de grande relevância, pelo menos no cenário internacional. A senhora não acha que o motivo da educação hoje está do jeito que está, o Brasil nas últimas colocações, segundo o PISA, segundo a própria OCDE, não se deve à má gestão daqueles que administram e são responsáveis por fazer a gestão desse dinheiro que vem através de recurso federal, por exemplo? Com certeza, né? E diante do que está acontecendo agora, onde a gente está vendo aí o desmonte da educação. Aí a gente está vendo aí uma equipe tomando conta do país totalmente desequilibrada, parece um povo louco e quer acabar. A gente vê um projeto aí de destruição da educação. Parte importante da justificativa do gasto elevado com as universidades públicas se dá graças à pesquisa e extensão. E, de fato, nas últimas 2 décadas, a produção científica nacional cresceu 7 vezes. Mas essa produção beira a irrelevância. Quando se leva em consideração o número de vezes em que cada estudo brasileiro foi citado por outras publicações ao redor do mundo, nós estamos apenas na 53 entre os 63 países, com mais de 3.000 publicações por ano. Atrás, inclusive, de países que gastam bem menos em pesquisa e desenvolvimento que a gente, como a Sérvia, Bulgária, África do Sul, além de países latino-americanos, como Argentina, Colômbia, Chile e México, que são nossos países vizinhos. Por que a nossa produção científica não é relevante, segundo o que a senhora acha? Veja só, eu acho que isso aí já é para meditar, porque mesmo com investimentos menores, né, esses países, será que o índice de corrupção lá é igual ao daqui? Muita verba que é aplicada na educação, para a pesquisa, para a universidade, para a educação básica, são desviadas. Não chega onde deveriam chegar. Então, isso se justifica pela seguinte questão. Se não se investe tanto, só se investe em números, mas na íntegra a situação é outra. Como é que a gente vai ter relevância em lugar nenhum? Educação tem que ser prioridade de qualquer governo. E o nosso país é um país onde a cultura de corrupção é muito forte. E essa cultura acaba afetando todas as áreas. E a educação não é diferente. Então, é justificável o Brasil se investir tanto e ficar abaixo de países que investem menos. Mas e esse país que investe menos? Será que o índice de corrupção é igual ao nível do Brasil? Então tem muita coisa que ser melhorada. Muita coisa, mas não é punindo a educação, não é tirando verba da educação que já está caótica, que vai se resolver a situação. O Brasil tem feito pesquisas importantes na área da educação, né? Na área da saúde. As nossas universidades têm realmente trabalhado, mas é a seguinte questão, ela vem remando contra a maré.
ela vem remando, ela está chafurdando num mar, numa lama de corrupção tão grande. Então, muitas partes dessas verbas que era para ser investido nessas pesquisas científicas para botar o nosso país lá na frente, elas são desviadas. Segundo o ministro da Educação, o contingenciamento anunciado pelo governo federal incide apenas sobre as verbas discricionárias, que são despesas que não impedem um pleno funcionamento das universidades e institutos federais, uma vez que os salários, o orçamento para a pesquisa e a manutenção dos hospitais universitários são mantidos. Você não acha que há uma má-fé daqueles que afirmam que as universidades e institutos federais vão fechar as portas por falta de orçamento? Não, a única ressalva que eu tenho a fazer com relação a essa política direcionada às universidades são os cortes nos cursos de ciências humanas, que eu acho que os cursos de ciências humanas devem ser mais valorizados. Nos países desenvolvidos do mundo, todos os países desenvolvidos do mundo, as áreas de sociologia, de ciências políticas, e existem investimentos positivos nessas áreas. E eu acho que essas áreas não devem ser cortadas, muito pelo contrário, deve ser incentivado mais o investimento, porque são setores que levam à conscientização da população. No governo Lula, por exemplo, quando o governo adotou uma medida de cortes através do ministro Guido Mantega, que era o ministro da Fazenda na época do governo Lula, eles chegaram a cortar 1,8 bilhões de reais que foi para a educação, que foi o ministério mais afetado. A senhora acha que essa política de desmonte na educação vai fazer com que o Brasil, através desses governos que vêm desde o passado, vai fazer com que o Brasil continue nas últimas posições sem trazer a gestão de qualidade, o investimento necessário, né, sem desvio, sem nenhuma outra situação que possa fazer com que os estudantes, de fato, alcancem o êxito, tanto nas suas pesquisas, como no desenvolvimento da sua carreira, na sua carreira intelectual, por exemplo? Como você citou o governo Lula, eu acho que foi onde houve mais investimento na educação. E agora a situação é outra, né? Totalmente diferente. Eu só tenho a dizer o seguinte, que no governo Lula e Dilma houve investimento sim na educação. E a educação agora, não precisa nem dizer, não vou nem repetir mais o que eu já disse. Professora, vou fazer uma última afirmação e para a senhora me dizer o que a senhora acha sobre isso. Segundo a pesquisa da Ibope, organizada pelo Instituto ProLivro, quando questionados sobre o título do último livro lido, metade dos professores brasileiros respondeu nenhum e 22% citaram a Bíblia. Entre os poucos livros citados pelos professores na pesquisa estão obras como O Livro dos Sonhos, Nosso Lar, O Monge e o Executivo e Nunca Desista dos Seus Sonhos, de autores como Augusto Cury e Chico Xavier. Afinal, por que os nossos professores leem tão pouco? É possível ser um bom educador sem o hábito da leitura? Ótima afirmativa. Por que os nossos professores leem tão pouco? Aí a gente vai mais para trás. E o salário do professor dá para comprar bons livros? O professor tem que comer. O professor tem que pagar a passagem para ir trabalhar. O professor tem que tirar do bolso, às vezes, para comprar um lanche para o aluno. O professor tem que tirar do bolso para dar um lápis, um caderno ao aluno que não tem. E como é que o professor vai investir em livros? Como é que o professor vai investir em formação desse jeito? O salário do professor brasileiro é uma vergonha. O professor brasileiro é um meu Deus, é um lutador, é um sobrevivente. Porque só quem sabe o que passa o dia a dia um professor brasileiro, só quem sabe como é o dia a dia de um professor brasileiro, é quem sente na pele. Então, questionar se o que o professor lê ou deixa de ler porque o professor lê tão pouco, vamos para a base, vamos para a origem, vamos procurar toda causa tem uma consequência ou toda consequência tem uma causa. Vamos procurar a causa. Por que será que o professor só lê Augusto Cury? Os livros de Augusto Cury são R$10. Os livros de Augusto Cury são livros de autoajuda. O professor vive doente dentro de salas superlotadas, sem nenhum apoio para trabalhar, sem material didático, muitas vezes sem limpeza nas escolas. Alunos que chegam com fome. Quem é que consegue aprender com fome? Me diz. Ninguém.
com fome tu fica triste. Com fome, tu fica deprimido, é sentado, é deitado num canto. Tu quer qualquer coisa, menos escutar, blá, 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 nem tá fazendo tarefa. Então os professores estão doentes. Se você fizer uma pesquisa, se você buscar aí, você vai ver a quantidade de professores que vivem em tratamento psiquiátrico, a quantidade de professores que vivem acompanhados por psicólogos, certo? Que desenvolvem meio mundo de doença psicossocial. Então, Paulo Freire é uma válvula de escape para esses profissionais que são tão desvalorizados, que são tão pisados, tão espizinhados, tão sofridos. Entendeu? Então é essa a minha opinião. Quer investir em leitura? Pague direito aos professores.